Seja sobre nós essa manhã, amém, queridos? Que bom que você está aqui. Hoje é um dia de festa, um dia de alegria, de festividades, mas continuamos a nossa pegada, né? Continuamos a nossa marcha. Nós estamos chegando ao final do panorâmico do Antigo Testamento. Hoje nós vamos falar sobre Zacarias e semana que vem falaremos sobre Malaquias. E Malaquias é o último profeta então, e também vai ser a última aula da escola dominical do ano, tá? Então, dia 1º, semana que vem, vai ser a última aula da escola dominical e também será a última aula do ano. Depois nós vamos ter o recesso até o dia 26 de janeiro. 26 de janeiro nós retornamos aos nossos estudos, começando o panorâmico do Novo Testamento. Bem, queridos? Para isso você precisará fazer a inscrição com a Renatinha, tá? Para o panorâmico do Novo Testamento, você precisa fazer a inscrição com a Renatinha, para que a gente possa confeccionar as apostilas, tá bom, queridos? E no mês de dezembro agora, nós teremos então a diplomação, né? Vamos entregar então um diploma para as pessoas então que participaram destes 39 semanas, né? Das 39 semanas que nós tivemos aí estudando o panorâmico do Velho Testamento. Tá bom, queridos? Então, no mês de dezembro a gente vai fazer então a diplomação, vamos chamar o pessoal aqui na frente da igreja, à noite, e a gente entregará então, estaremos entregando então o diploma a vocês que estiveram aí estudando ao longo deste ano. Passou, né? Rápido, né? 39 semanas, né? Passou rápido. E agora, pela frente, nós temos 27 semanas, que são os 27 livros do Novo Testamento pela frente. Que Deus, assim, nos abençoe. No próximo módulo nós teremos um módulo sobre a história do cristianismo. Quem vai ministrar vai ser o nosso irmão Júlio. Tá? Então o Júlio vai ministrar para nós a história do cristianismo, né? O professor nosso de filosofia, então vai trazer para nós aí um histórico sobre o cristianismo. Essa você é aluno, graças a Deus. Amados, também em fevereiro começa a nossa turma do Integrar, né? Então em fevereiro então vai começar a nossa nova turma do Integrar, que Deus esteja nos abençoando e abençoando o Nico e a Cleusa. Cadê a Cleusa? O Nico e a Cleusa, que está ministrando lá a aula para os nossos novos membros da igreja. Amados, vamos ter um momento de oração? Ui, rasguei o braço, não sei onde. Ui. Vamos orar. Amado, querido Deus, nós louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, ó Deus, por esta manhã. Gratos, ó Deus, porque o Senhor nos teve sustentando durante a noite, dando a cada um de nós, ó Deus, o descanso necessário para esta manhã. Te bendizemos, ó Deus, por estarmos aqui, ó Pai, junto com nossos irmãos reunidos para adorar o Senhor por meio do conhecimento da Tua Palavra. Que a Tua graça, ó Pai, seja sobre nossas vidas. Obrigado, ó Deus, por esta manhã. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, manifesta sobre nós o Teu amor, a Tua misericórdia e a Tua graça maravilhosa. Nos abençoe e nos guarde, ó Pai. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 110. Salmo 110. Salmo 110. Vamos lá. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Misericórdia. Vamos lá. Disse o Senhor ao meu Senhor: senta-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos teus pés. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo: domine entre os seus inimigos. O seu povo se apacentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder com santos ornamentos. Como o orvalho do alvorecer, virão os seus jovens. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à sua direita, no dia em que se irá, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres. Esmagará a cabeça por toda a terra. No caminho, beberá água na torrente e passará de cabeça erguida. Salmo de Davi, salmo profético, revelando alguma coisa não só importante, mas essencial para todos nós, que é o anunciamento, né, a anunciação do Messias, que viria para julgar todas as coisas, e aquele Messias que virá para estabelecer o seu reino para todos sempre. Tem tudo a ver, tem um pouco a ver com a mensagem de hoje de Zacarias, né? Nós estaremos
orando pelos nossos aniversariantes da semana. Deixa eu colocar aqui. Nosso aniversariante da semana. Deixa eu só achar aqui. Dia 26, Eduarda Arnold de Ávila. Davi Santiago, dia 28. William Rep, dia 28 também. João Pedro Lima, dia 29. Então, Eduarda, Davi, William e João Pedro são os aniversariantes desta semana. Que Deus muito os abençoe. Pedir para que o nosso irmão presbítero Nico faça a oração por eles. Bom, querido? Amém. As crianças, então, podem ir lá com o professor Abner, misericórdia. Brincadeira. As crianças, então, podem ir com o Abner, que ele vai ministrar a aula para vocês. Deus abençoe, Abner. Vou chamar aqui à frente o Rafael. O pastor Rafael. Não sei se toda a igreja conhece o pastor Rafael. Esse gurizinho aqui. Eu conheço desde pequeno. Agora está grandão, está maior que eu agora. Amados, o pastor Rafael é pastor lá em Uruguaiana, né? Está aqui no projeto Rio Grande do Sul há bom tempo já, conhece bem a nossa cultura gaúcha e com alegria ele aceitou o convite de estar aqui conosco nesse dia de festividades para o nosso aniversário de noite e também ministrar a aula de hoje pela manhã. Que Deus muito abençoe. Amém. Vamos aqui. Pode. Bom dia a todos. O Wanderlei não quis emprestar o outro microfone dele, acho que ele é meio ciumento, né? Tem que orar pelo pastor aí. É bom estar com vocês, viu, igreja? Eu trago um abraço aí da igreja de Uruguaiana, do conselho. Estou com o presbítero Jurandir, que é presbítero lá da igreja. Também é vice-presidente do nosso presbitério. Minha esposa e minhas filhas não puderam estar. Minha esposa queria muito ter vindo comigo, até porque é uma viagem que ela podia participar, né? E muitas das esposas não participam. Mas ela teve uma luxação do joelho, com rompimento de ligamento e tal. E aí, eu tenho duas crianças pequenas, né? Você imagina uma mulher manca atrás de duas crianças pequenas numa outra igreja, né? Então a gente achou que não ia combinar muito bem essa situação e a gente decidiu que eu viria sozinho. Mas eu trago o abraço dela também para os irmãos aqui. Vamos abrir em Zacarias, livro do profeta Zacarias. Zacarias no capítulo 1. Zacarias 1. Vamos ter um momento de oração? Santo Deus, nós olhamos para a Tua palavra com o coração aberto, porque nós verdadeiramente queremos ser tratados pelo Senhor, Pai. Nós queremos ouvir a Sua voz através da Sua palavra, nós queremos ser direcionados por Ti, Pai, através da Sua palavra. Usa, Senhor Deus, o poder do Teu Espírito para lançar luz na nossa mente e no nosso coração, para que a gente possa verdadeiramente ser impactado, Pai, transformado por aquilo que o Senhor revela aqui na Sua palavra. Nos dá, Senhor Deus, ouvidos para ouvir, usa a minha vida também na exposição desse livro. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu para trás aqui para poder olhar para o Nico também. Não, tá bom aqui.
O livro do profeta Zacarias, profeta esse meio desconhecido, né? Que foge dos nossos púlpitos. Com raras exceções a gente vê um sermão nesse livro. E apesar disso, ele ser considerado um dos profetas menores não no sentido de importância, mas na quantidade de escritos, ou seja, ele é um profeta que tem, não é tão grande, por exemplo, como Isaías, como Jeremias e os demais profetas. Porém, dentro dos profetas menores, ele é um profeta grande, né? Porque ele tem 14 capítulos, então ele é um livro que tem bastante material aí para a gente ser estudado. Eu espero conseguir dar um panorama bom sobre ele, porque eu achei que tem bastante conteúdo para a gente falar sobre ele. Eu acho que daria para fazer uma série de mensagens aí. Eu praticamente nunca preguei de forma expositiva esse livro, né? Versículo a versículo, que é a forma como geralmente eu prego lá na igreja. Ainda não cheguei no profeta Zacarias, né? Mas eu acho que seria um bom livro para se fazer isso. O autor, que é intitulado aqui no início como Zacarias, era um nome bem comum no Antigo Testamento. O nome significa Yahvé, ou Deus se lembrou, o que faz muito sentido esse nome para o contexto da história, do período histórico em que ele profetiza. E ele vai pegar o povo numa situação de crise, de reconstrução, de restauração em todos os sentidos, e vai profetizar então nesse ambiente desse povo então que retorna aí do exílio. Sobre a data de escrita dele e sobre a unidade da autoria, tem assim um debate enorme sobre isso. E você vai encontrar gente falando as mais diferentes opiniões. E eu vou dar para vocês a minha opinião, dentro daquilo que a gente pode pesquisar a respeito do assunto. Primeiro, a minha opinião é que o livro foi sim escrito todo por Zacarias. Porque se você, não sei quantos se prepararam para essa aula e leram, né? É um livro que dá para ler em 1 hora, né? Tu sente e lê ele rapidinho, né? Antes da aula. Do capítulo 1 ao capítulo 8, a gente tem uma unidade, uma forma de escrita, uma maneira de escrita. E do 9 até o 14, a gente vai ter uma outra maneira de escrita. Quase que parece que são dois textos que foram juntos, né? Foram colocados juntos. Isso para mim não é um problema, né? Talvez essas dois grandes grupos do livro tenham sido escritos em épocas diferentes da vida do profeta. E vocês vão ver no decurso aqui da nossa aula que parece que teve um editor nesse livro, né? Um editor compilou os escritos do profeta e montou o livro como a gente tem hoje. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Porém, então, tem esse debate aí com relação à autoria. Esse resumo aqui que o Vanderlei me deu, eu acho que é aquilo que vocês usam, não é? Eu peguei um pouco desse material, eu misturei com um pouquinho daquilo que eu tinha e criei o meu materialzinho aqui para conseguir vencer aí o tempo. Antes da gente começar a leitura, e eu vou pedir para vocês me ajudarem um pouco com a leitura, algumas pessoas lerem um pouco para mim aí, em alto e bom som. Vamos fazer uma retomada do que está acontecendo historicamente nesse livro aqui. A gente tem que lembrar que o povo tinha sido mandado cativo para a Babilônia, né? Antes do povo necessariamente ter sido mandado cativo para a Babilônia, o castigo de Deus já andava sobre o povo de Israel. Vamos voltar um pouco antes ainda. A gente tem aí o fim do reinado de Salomão, e o reino está unido. A gente tem então a divisão do reino entre Roboão e Jeroboão. Há uma coisa que ninguém gosta, né? Para aumento de impostos. A pressão da taxa tributária que o sucessor de Salomão quis fazer gerou uma divisão no reino, uma divisão grande. A gente tem então a divisão do reino do norte com a capital Samaria, reino do sul com a capital Jerusalém. Com essa divisão, o templo fica obviamente embaixo, então o centro de adoração a Deus fica com o reino do sul, e o reino do norte então começa a se desviar do culto ao Deus verdadeiro, fazendo cultos misturados com religiões pagãs e se desviando ainda mais do que o reino do sul, e não quer dizer que o reino do sul andava bem nessa época.
Ele só tinha o templo, tá? Mas eles não andavam muito bem também. Na época em que isso acontece, o império dominante no mundo era o Império Assírio. Então, o Império Assírio devasta o reino do norte, Samaria é destruída, é levada cativo, e o reino do sul, ele consegue segurar, né, a Síria. Com isso, o reino do sul, então, se sente o verdadeiro povo de Deus e aqueles que são capazes de deter a bênção de Deus sobre eles. Porém, Deus, nesse período, levanta inúmeros profetas para falar com o seu povo, né? E Deus tinha diversas reclamações sobre o seu povo. As principais eram uma grande corrupção do judiciário na época, então as leis não eram cumpridas, as decisões das cortes elas eram compradas, elas geralmente favoreciam os mais ricos em detrimento dos mais pobres, que eram cada vez mais esfoliados financeiramente. Havia então culto a outros deuses no meio de Israel. A gente tem o culto a Baal como um culto persistente, que nunca abandona o povo de Deus nesse período. E Deus nesse período levanta profetas para chamar o seu povo ao arrependimento, constantemente chamando o seu povo a se voltar a Deus, a largar então esse caminho que tem desagradado a Ele, promover a justiça no seu meio. Porém o povo não escuta isso, o povo de Deus ele não escuta, inclusive ele persegue e mata os profetas, e os verdadeiros profetas, os profetas bajuladores são mantidos, né? Mas os verdadeiros profetas são exterminados, né? Por isso que a vocação profética, né, aquele que almeja aí, a vocação do profeta, tem que saber que há uma demanda aí ruim nesse caminho, né? O verdadeiro caminho da profecia é um caminho de oposição, muitas vezes no meio até por parte do povo de Deus. O que Deus faz então? Deus levanta o seu castigo, né? Deus castiga o seu povo através de um novo império global que substitui a Síria, que é o Império Babilônico. Então o Império Babilônico vai substituir o Império Assírio, vai dominar a boa parte do mundo conhecido. Através então de Nabucodonosor, ele invade Jerusalém e consegue destruir Jerusalém no ano 586 a.C. Jerusalém então é destruída, é devastada, e a maneira como eles faziam para dominar os povos era retirar eles da sua terra natal e levarem para outras terras, outras culturas, e é isso que é feito com os judeus. Então o que acontece? Jerusalém é destruída, o que há de melhor da mão de obra, os jovens, os mais capazes, são levados cativos e ficam na cidade apenas velhos e pessoas doentes. Então fica um cenário assim deprimente na cidade, uma cidade destruída, sem potencial de reconstrução. E aquilo que havia de bom de mão de obra é levado embora, levado cativo para a Babilônia. O templo é destruído. Inclusive é nesse período em que o templo é destruído que nasce o conceito de sinagoga que a gente tem no Novo Testamento, onde Jesus ele constantemente pregava, depois o apóstolo Paulo vai pregar. Por quê? Já que não tem templo, eles criam um ambiente para eles lerem e estudarem as escrituras na Babilônia. E aí que nasce o conceito então de sinagoga. 70 anos de cativeiro, o povo retorna. Deus havia prometido então que o povo haveria de retornar, terceiro império global nessa época. O povo retorna, Nabucodonosor foi destruída, a Babilônia foi dominada, e a gente tem um império medo-persa nessa época dominando o mundo, que é quando a gente está agora. Tá? Então é isso que está acontecendo aqui. Por que do contexto? Porque desse contexto longo, né, vem 2 impérios globais atrás, porque isso faz parte da disciplina. Esse livro vai falar sobre a disciplina daquilo que aconteceu lá atrás, desse período que eu contei antes. Então, para a gente poder saber o que está acontecendo agora, a gente precisava lembrar um pouquinho da história do povo de Israel. Então, eles estavam voltando do castigo, né? Passaram então esse período aí na Babilônia, que foi um período de disciplina do Senhor sobre eles, e eles voltam então para Jerusalém e chegam lá. Essa situação de ruínas permanecia, não havia jovens trabalhando na cidade, a cidade estava abandonada, sem muros, sem templo, as casas destruídas. Então as pessoas voltam e começam a reconstruir aquilo que havia sido destruído. Então esse é o contexto. Esse homem está profetizando,
E o profeta, digamos assim, parceiro dele, contemporâneo, que vai estar junto com ele, é o profeta Ageu, né? Ageu vai ter uma... Vocês já estudaram Ageu, né? Foi antes, né? Vai ter uma proposta de profecia com relação à reconstrução física do templo, né? Ele vai bater muito sobre isso, inclusive vai ter aquele versículo lá, vocês estão habitando em casas bem construídas e o templo está destruído, né? A casa de vocês está linda e vocês não investem no culto e na adoração ao Deus verdadeiro. Ou seja, ele vai tratar o egoísmo do povo de Deus. Já Zacarias vai tratar também o povo a respeito desse período, nesse mesmo contexto. Ele é posterior, assim, poucos meses depois de Ageu, mas ele vai tratar não só uma reconstrução do templo físico, por assim dizer, mas a reconstrução da própria adoração a Deus, a reconstrução da espiritualidade do povo, da devoção do povo. Ou seja, vocês vão ter um templo construído, mas vocês vão necessariamente ter que estar espiritualmente preparados para esse culto, para utilizar então esse espaço. Lembrando que o conceito de templo e o conceito de adoração, a gente está bem distante do nosso conceito moderno do que a gente chama de templo, né? Basicamente, hoje, se a gente for atualizar o termo templo, deveríamos falar do nosso corpo. Isso aqui que a gente chama de templo, a gente poderia chamar de auditório, de qualquer outra coisa, porque o conceito é diferente. Deus não habita mais aqui, Deus habita aqui. Mas nessa época Deus habitava sim em um templo, no Santo dos Santos, não restrito ali, mas havia sua presença de forma especial nesse templo, e Deus falava com o povo e se relacionava espiritualmente através desse templo. Hoje, a gente está numa situação diferente. Então, por isso que a reconstrução física do templo também é uma reconstrução da espiritualidade, do meio de contato com o Criador, do meio de adoração e de conexão com aquele que nos criou. Então, por isso que a reconstrução física do templo tinha mais sentido do que tem nos nossos dias hoje. Então, Zacarias vai definir um propósito de Deus em um tempo de crise. Porque você pode tentar se colocar nessa situação e ver como o desânimo deve ser algo dominante nesse cenário. Você é um povo vassalo, por mais que eles tenham voltado para a terra deles, eles não voltam como um povo independente. Eles voltam como um povo vassalo ao Império Medo-Persa. Eles voltam tendo que estar debaixo do jugo e do governo de uma outra nação. Só voltam para a localização geográfica deles, né? Eles continuam tendo que pagar altos impostos. Tem uma paz que é imposta pelo meio militar, pelo Império Medo-Persa. Então será que Deus vai reconstruir? Será que realmente a gente vai voltar a ser o povo que a gente já foi? Será que realmente vamos reconstruir o templo? Será que tudo aquilo da nossa história, né? Poxa, vocês têm que parar para pensar que esses caras ouviram a história de reis como Davi, como Salomão, que elevaram o povo de Israel a uma alta posição global como país, como nação, como povo, né? Então eles agora estão olhando para o passado e falando assim, a gente nunca mais vai ser como foi antes. A gente nunca mais vai ter o templo que a gente teve, ou sermos a nação que já fomos no passado. Então há um cenário de crise instalado nesse contexto, há um cenário de desânimo, há um cenário aí de apatia, né? E é nesse contexto aí que Zacarias vai profetizar e vai buscar restaurar a espiritualidade do povo. E a partir disso que a gente vai ver como então que Zacarias busca reconstruir a espiritualidade do povo. Alguém lê para nós aí Zacarias 1, do versículo 1 ao versículo 6. Deem alto e bom som aí para todos nós, por favor. No 8º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados. Por isso, diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como os seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram. Assim diz o Senhor dos Exércitos, deixem os seus caminhos e as suas más obras. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, declara o Senhor. Onde estão agora os seus antepassados? E os profetas, acaso vivem eles para sempre? Mas as minhas palavras, os meus decretos que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram os seus antepassados e os levaram a converter-se e a dizer: o Senhor dos Exércitos fez conosco o
porque nossos caminhos e práticas pereciam conforme prometeu. Isso, até aí. Obrigado, Nico. A gente então começa, o livro começa então com o chamado ao arrependimento. Vanderlei só me diz assim, até que horas a gente pode ir, porque tem vários textos para ler, eu vou escolher quantos a gente pode ler. 10h20, tá. Tá bom. O que é tratado não é caro, né? Um chamado ao arrependimento. Então o livro vai começar chamando o povo ao arrependimento. O povo estava saindo então do cativeiro, chegando, né? Não é preto no branco, as coisas estão acontecendo, são tons de cinza, o povo está retornando em levas, não é assim, pum, vem todo mundo, pegou um Uber e voltou para Jerusalém, né? São levas voltando, são anos que isso vai acontecendo, então é um processo que está acontecendo aqui. Com a mudança desse império global que eu falei para vocês, do antigo império global, que era a Babilônia, para o império Medo-Persa, que tinha Ciro como seu grande líder aqui, a mudança da política mundial e do governo, do domínio global, é bem distante uma da outra, como a Babilônia agia e como os Medo-Persas agiram. Só um parêntese aqui, né? Esse ímpeto de imperialismo global sempre existiu no mundo, né? E sempre vai existir. A gente hoje não temos necessariamente um grande império como já existiu no passado, né? Mas essas lutas de nações querendo dominar sobre todos, né? E hoje a gente vê isso através dos corações divididos através de partidos políticos, mas todos servem a esses ímpetos imperialistas de povos tentando dominar outros povos. Então isso sempre existiu no mundo, o mundo sempre foi assim. Aqui a gente tem um verdadeiro império global, né? Alguém que manda sobre todas as outras nações de maneira inequívoca, né? Tendo exércitos e armamento e suprimento sobre todos. Só que Ciro tinha uma política diferente. Nabucodonosor, ele fazia o quê? A Babilônia fazia o quê? Tirava o povo da sua terra, levava para uma outra terra. A ideia deles era confundir e miscigenar as culturas para tirar o conceito de identidade regional e poder, então, dominar mais facilmente aqueles povos. Né? Isso que eles faziam, tiravam daqui, levavam para lá, pegavam do lado, levavam para cá, eles dominavam e espalhavam. E perseguiam muitas vezes o culto também aos outros deuses e colocavam o culto ao imperador, o culto ao líder, como a religião oficial que deveria se existir. Né? Isso não deu muito certo com alguns povos, porque muitos povos eram persistentes nos seus deuses e não queriam abandonar os seus deuses. Como os judeus também. Né? O bom judeu ele é persistente na sua religião e ele não facilmente abandona a sua religião. Ciro, inclusive, vai acreditar que, né, se você for dar uma pesquisadinha na história, que foi exatamente esse o erro da Babilônia que levou a Babilônia a cair, porque não permitiu que o culto a Marduk, né, que é uma antiga divindade pagã, que diz de passagem, para quem conhece a religião africana, sabe que até hoje se idolatra Marduk, né? Isso é bem antigo, a Babilônia perseguiu esse culto, né? Então Marduk castigou a Nabucodonosor e ele perdeu então o domínio sobre o mundo. Mas não foi isso que aconteceu, foi o nosso Deus que permitiu. Mas essa era a maneira dele pensar. Inclusive tem uma citação antiga achada de Ciro que diz o seguinte: que todos os deuses que coloquei nos seus santuários possam dirigir uma oração diária a meu favor. Ou seja, eu vou agradar todos os deuses para que eu fique bem com todo mundo. Volta lá para sua terra, faz o culto ao seu Deus e põe meu nome na lista de oração lá. Que eu quero ser abençoado por todos os deuses. Essa era a política dele. É melhor deixar o povo adorar outros deuses, só quero o imposto. Paga o imposto, pode adorar quem você quiser, mas paga o meu imposto. Né? Essa era a política dele. Eu domino você, você me dá seu dinheiro, você pode adorar quem você quiser. Você pode falar a língua que você quiser, você pode morar onde você quiser. Era a maneira de dominação do Império Medo-Persa. Então, e foi exatamente isso que aconteceu. É um Estado laico, é um Estado laico, exatamente. E funciona até hoje, né? Eles voltam, e nesse contexto, então, por essa maneira de Ciro ver a política e permitir isso, e a gente, quando olha esse cenário, a gente tem que lembrar assim, quem está por trás de Ciro? Nosso Deus. Quem botou essa maneira de pensar na mente de Ciro? Quem conduziu as decisões de Ciro? E nós somos cristãos, nós cremos em um Deus que é Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Então ele está acima das decisões de Ciro. Inclusive o Antigo Testamento Deus vai chamar Ciro de como? Ciro, meu servo. O meu servo. Ele me serve, ele faz a minha vontade. E sempre é assim. E Deus não vai atribuir essas mudanças a Ciro e a circunstância, vai atribuir a ele mesmo. Ele vai dizer assim, olha, vocês me desprezaram,
vocês não ouviram minha voz, vocês quem? Os seus pais. Está falando com a atual geração, que é fruto da geração anterior. Ou seja, teu pai e seu avô não me ouviram, não ouviram a minha voz. A voz de Deus como? Através dos profetas que ele levantou. Eu levantei profetas no meio de vocês, seus pais e seus avós mataram e perseguiram os profetas, e eu castiguei vocês. É isso que ele está dizendo aqui. Deus estava tratando o seu povo pelo seu pecado. Toda essa situação de demanda que eles passaram é tratamento de Deus para o seu próprio pecado. É isso que ele vai dizer, inclusive, que Deus nos tratou segundo os nossos caminhos, nossas obras, no finalzinho aí do versículo 6. Eles tinham voltado então para a terra prometida. Né? Eles estão de novo na terra que Deus havia prometido. Não está tão bonita como era antes, né? Mas será que o coração estava em Deus? Essa é a pergunta de Zacarias, né? Será que o coração do povo estava em Deus? Geograficamente eles estavam na terra em que Deus havia mandado eles viverem. Mas será que espiritualmente eles estavam como Deus havia mandado eles viverem? Eles precisavam perceber que Deus estava requerendo deles algo. Deus estava requerendo a reconstrução do templo, mas também a reconstrução da fé deles. A reconstrução da própria espiritualidade deles. E a mudança mais importante não é a mudança geográfica, a mudança mais importante é a mudança de coração. Eles voltavam para Jerusalém, mas precisavam voltar-se para Deus agora, através do arrependimento e não cometer os mesmos erros que seus pais cometeram. Você vai ver que no início aqui, ele vai descrever profeta Zacarias, filho de Berequias, neto de Ido. Essa maneira de referir-se a si mesmo não era comum dos profetas. Os profetas, eles não faziam seus escritos assim. E é uma coisa boa, né? Até uma característica, digamos assim, boa de um profeta. O profeta não busca a sua glória. Ele busca a glória de Deus e falar a mensagem de Deus. Ou seja, se tem um nome no início, o que quer dizer que não foi o profeta que escreveu? Foi um editor que escreveu isso aqui. Provavelmente um editor juntou os escritos de Zacarias e escreveu, identificou quem era o cara que profetizou aquilo. Foi Zacarias, mas a mensagem é de Zacarias, mas com certeza deve ter sido um editor que juntou e compilou essas informações. Poxa, então não foi Zacarias que é o autor do livro? Não, esse conceito de autoria moderno que nós temos hoje, de alguém sentado numa sala com ar-condicionado, escrevendo um livro, não é um conceito de autoria de milênios atrás. A gente está muito longe da nossa realidade. O conceito de autoria é o conceito de quem falou, de quem trouxe aquela mensagem. A autoria foi Zacarias. O oráculo, o instrumento de Deus, aquele que oraculou a respeito da palavra de Deus, foi esse cara. Um editor só compilou as informações. Da mesma forma que nós não cremos que as escrituras, a autoria final é divina? Sim, mas Deus usou, então, os seus servos para escrever, mas a mensagem, aquilo que inspirou, foi o próprio Deus, assim como o profeta Zacarias foi inspirado, inclusive pelo próprio Deus. Deus está irado com o seu povo, mas mediante o arrependimento e a mudança de vida, Deus vai restaurar a vida desse povo, vai restaurar a realidade desse povo. E ele faz isso relembrando, então, a desobediência aos pais. Bom, agora feita devidamente a introdução do livro, a gente tem o conteúdo do livro propriamente dito. A gente tem visões e oráculos, né? Provavelmente as visões e oráculos elas vão acontecer numa única noite. O cara deita, pá, uma enxurrada aí de sonho, visão e experiência e ele relata isso depois. E embora cada uma das visões, né, que são 8, a gente poderia ler e interpretar elas individualmente, elas compõem um todo, uma estrutura poética de escrita da época chamada quiasmo. Né? A estrutura de quiasmo ela é uma estrutura de um sanduíche. Né? Primeiro e o último, o segundo e o penúltimo, é uma estrutura de sanduíche, onde o mais importante do sanduíche é o quê? O recheio que está no meio, né? O que está no meio é o que importa. Então, geralmente a ênfase da mensagem é aquilo que está no meio, são as duas repetições. Então, por isso que eu vou tentar, então, ler e interpretar, já fazendo essa maneira, essa dança aí no texto, porque é a maneira como o texto foi escrito para ser lido, tá? Como uma estrutura poética de quiasmo. Primeiro e último, segundo e penúltimo, tá? Nessa maneira aí de ver. Então, são 8 visões. A primeira delas,
que vai dar para a gente ler. São 4 cavaleiros. Capítulo 1, versículo 7 ao 17. Alguém lê para nós aí, por favor. 7 ao 17. Isso. No material que vocês têm aí, na página 92, você vai ter lá no início, primeira visão, segunda visão, terceira visão, quarta até a 8ª visão. Tá descrito aí as visões. Eu só organizei meu material aqui intercalando, então você vai me ver pulando da primeira junto com a 8ª, tá bom? Só para ficar mais claro para a gente ver essa estrutura de quiasmo. Mas a estrutura literária é essa. Como ele está escrito, é nessa sequência, de 1 a 8. Eu vou pinçar a primeira e a última, a gente vai falar sobre elas, para a gente ver como elas são correlatas e como o meio delas vai ser a ênfase da passagem, tá bom? Então, por isso que eu digitei aqui, para eu conseguir fazer essa comparação mais fácil, não ficar rodando aí com vocês. Bom, temos a primeira visão aí. Você vai ver que as visões, né, você deve ter lido esse livro já, as visões elas são bem estranhas, né? E algumas delas a gente nem de cara assim não entende, eu acho meio confusa até como elas são escritas. Mas devagarinho a gente vai entendendo e eu acho que elas vão fazer um pouco mais de sentido. 4 cavaleiros, então essa é a visão. A gente tem a visão aí de entre as murteiras, que é um tipo de planta, né? Alguém observando e esses cavalos eles vão simbolizar o quê? Domínio e força. O cavalo traz essa ideia, né? Até hoje a gente, quando vê o cavalo, né? O gaúcho gosta muito do cavalo, ele traz essa ideia, né? Montar um cavalo traz a ideia de força, de domínio, né? Você se associa com a força daquele animal, né? E você passa a ter domínio sobre aquele animal. Como que eles podem ser vistos, então, essa estrutura, esses cavalos e cavaleiros aí? Como mensageiros montados do Império Persa, que é o Império atual. Que está vigiando o quê? Toda a terra conhecida. Ou seja, a estrutura de poder, de domínio, de força dos persas está sobre toda a região. E eles estão engajados aí no reconhecimento da área do mundo conhecido. No sentido que eles estão trazendo domínio, paz e está acalmando as brigas, né, e as disputas internas desse território. E eles trazem paz no sentido de subjugação. Eles são em paz, o mundo está em paz por quê? Porque o mundo está subjugado. Não é, a paz não é a maneira normal que os filhos de Adão vivem, né? Os filhos de Adão vivem em conflito uns com os outros e com o Criador. Mas se tem uma paz é porque alguém está dominando todo mundo. E aqui quem está dominando a gente sabe que é o Império Medo-Persa que está representado aí como aqueles que estão varrendo a terra e está tudo calmo. Por quê? Tem gente rodando por tudo e o negócio não pode sair da sua ordem. Mas a ideia é que, apesar dessa paz não ser a paz que Deus vem estabelecer, isso demonstra que Deus tem sido zeloso com Jerusalém e tem trazido paz ao mundo de alguma forma. E ele vai usar as duas expressões aqui nessa passagem, né? Jerusalém e Sião. Jerusalém vai simbolizar
aí o coração, o centro natural de tradição e de o que é ser um judeu, até hoje simboliza isso. E Sião vai simbolizar o quê? O local do relacionamento espiritual, onde Deus se manifestou, onde todas as demandas, os grandes eventos espirituais com o povo de Israel aconteceram. Então vai significar tanto o centro natural de que era ser o judeu, como também dar um sentido espiritual a esse povo. E o zelo do nosso Deus, ou seja, o cuidado do nosso Deus com o seu povo vai se manifestar como nesse texto? Vai se manifestar aumentando a sua ira contra aqueles que aumentam a sua dor. Essa é a ideia aqui. A ira de Deus se aumenta contra aqueles que aumentam a dor dele. Quem está aumentando a dor do Criador? Aqueles que perseguem Israel. Persegue a menina dos seus olhos. Não é assim que esse livro vai dizer? A menina dos meus olhos. Ou seja, a ira de Deus vai aumentando na medida que esse povo persegue mais, os outros povos perseguem o povo de Deus. Um parênteses aqui com a igreja, que nós somos o povo de Deus hoje, né? A ira de Deus vai se manifestar como no Apocalipse? Quando o cálice da ira de Deus se encher contra o mundo. Qual mundo? O mundo que persegue a sua igreja. Lembra do clamor daqueles debaixo do altar, dos santos? Clamando por justiça, por justiça, por justiça. Então, Deus vai manifestar a sua ira através daqueles que mais lhe causam dor e sofrimento, aqueles que perseguem o seu próprio povo. O que esse período de paz aí que Zacarias pode estar vendo no mundo, apesar de não manifestar exatamente o propósito de Deus, ou seja, é uma paz armada, é uma paz imposta pelo domínio, ele vai anunciar nesse contexto as duas coisas: a compaixão e a ira de Deus. A compaixão de Deus para com o seu povo, que disciplinou, e a ira de Deus para com aqueles que perseguem o seu povo. E Deus continua sendo o mesmo, viu, gente? Deus disciplina a gente? Claro que disciplina. Você já passou por alguma coisa na tua vida que tu sabe que você tomou uma chinelada porque você agiu de forma errada diante do Senhor? Você sabe. Você sabe que você passou por um perrengue, você sabe que Deus lhe disciplinou, lhe tirou algo, lhe botou numa situação difícil para botar você do joelho de novo. Mas Deus disciplina quem Ele ama. Deus disciplina quem Ele ama. Um bom pai disciplina os seus filhos. Se você não disciplina, você tem que começar a disciplinar. Um bom pai, uma boa mãe disciplina os seus filhos. Deus disciplina também os seus filhos, mas Ele se ira e pune os seus inimigos. São situações diferentes. Tá? Então, essa proclamação das duas coisas, da compaixão de Deus, que disciplinou seu povo, agora quer ver seu povo restaurado, depois da disciplina, como um pai que disciplina seu filho, quer ver seu filho seguindo um bom caminho. Da mesma forma, a justiça de Deus contra aqueles que foram um instrumento da disciplina, que foram esses impérios globais, que foram disciplinados pelo Senhor. Né? Você sabe o que aconteceu com Nabucodonosor, que era grande e ficou aí comendo grama. Né? Deus disciplina, mas Deus também pune aqueles que vão contra ao seu povo e aqueles que Ele escolheu. O propósito divino vai ser atingido. Não é essa paz aqui que eles estão vendo. Eles estão chegando lá e vendo paz em Jerusalém. Mas não é essa paz que Deus vai trazer. Deus promete uma paz plena, em que Jerusalém será livre, não do jeito que ela é. Vai trazer prosperidade moral e espiritual de novo para Jerusalém, e Jerusalém vai ser uma bênção para todas as nações. Essa ideia dessa visão, ela vai se repetir lá no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. Não precisa abrir, senão a gente não vai conseguir vencer. Vamos ler só um de cada uma dessas estruturas de quiasmo, tá? Em que 4 carruagens e cavalos vão aparecer de novo, trazendo de novo os cavaleiros como a vigilância sobre as nações. E vai surgir nesse capítulo 6 aquela pergunta: é a hora do reino messiânico vir a Jerusalém? Será que o reino do Messias virá finalmente para Jerusalém? E Deus vai responder: sim, virá. Eu estou determinado a fazer isso acontecer. Só que o tempo fica em aberto. Ele não responde quando. Ele não responde que é agora, que é no tempo de Zacarias. Mas ele diz que ele vai fazer sim, mas o tempo vai ficar em aberto. Segunda estrutura de visões que vai se repetir, vai ser no capítulo 1, versículo 18 ao 21. Alguém lê para nós, por favor. 4 chifres e 4 artesões.
Isso. O chifre no Antigo Testamento vai ser um símbolo de força, não só no Antigo Testamento, mas também do Novo, de domínio, de império. Aqui, o significado literal desses chifres aqui são literalmente potências mundiais, né? Governos mundiais, estruturas de poder mundial, poderes, né? São chifres. E os artesãos aqui vão simbolizar os persas, que vão então castigar esses que anteriormente castigaram o povo de Deus. Né? Ele usa um outro povo para castigar o antigo povo, que havia oprimido o povo de Deus. Inclusive, fica uma dica de leitura para você, quando for ler estruturas proféticas e messiânicas. A ideia de chifres sempre vai trazer essa ideia de poder e de impérios globais, de estruturas de poder no mundo. O chifre ele vai trazer essa ideia, tá bom? Eu acho que dá para a gente ler o capítulo 5, versículos 5 ao 11. Alguém lê para nós rapidão uma outra visão aí, que vai trazer a mesma ideia dessa aqui. Isso. Pô, essa visão é doida, né? Eu quis ler essa porque para mim é uma das mais doidas, né? Uma mulher dentro de uma cesta com uma tampa de chumbo, outras mulheres com asas de... Qual que é a ave que ele usa ali? Cegonha, né? Levando uma mulher para um outro lugar, que também é de uma outra mulher esse lugar, né? Qual que é o símbolo aqui? O símbolo é do cativeiro babilônico. É bem simples, né? A mulher é Jerusalém, que está rebelde contra o Senhor, está em desobediência ao Senhor. E ela é levada para outra mulher. Qual que é a grande prostituta? A Babilônia. A Babilônia é a grande prostituta. É levada para a morada dela, até que ela venha a ser destruída e ela possa retornar. Está falando o quê? Do cativeiro babilônico, que é mais uma vez os chifres castigando, os poderes mundiais castigando o pecado do povo de Deus. É a mesma ideia. Ambas são reflexões sobre o pecado de Israel. E aí, se você quiser estudar cada um dos detalhes aí dessa visão, você vai conversar com o Vanderlei, que ele vai fazer isso para você com muita facilidade, né? Ambas são visões do quê? Desse momento de castigo de Deus. Deus usando impérios, um simbolizado com chifres, outros simbolizados como a grande prostituta, a mulher que é levada para esse local, como o castigo de Israel, que levou Israel ao exílio. E Deus substituindo o exílio por novos, pelos artesãos, pelos ferreiros, que são a Pérsia, dominando e devolvendo eles para o seu devido lugar. Pecado sendo castigado. Terceira estrutura de visão é a Jerusalém sendo inspecionada, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 13. Alguém lê para nós. Olhei em seguida e vi um homem segurando uma corda de medir. Eu lhe perguntei, aonde você vai? E ele respondeu, vou medir Jerusalém para saber o seu comprimento e a sua largura. Então o anjo que falava comigo retirou-se, e outro anjo foi ao seu encontro. Ele disse, corra e diga àquele jovem, Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos. E eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. Atenção, atenção, fujam da terra do norte, declara o Senhor, porque eu os espalhei aos quatro ventos da terra, diz o Senhor. Atenção, ó Sião, escapem vocês que vivem na cidade da Babilônia, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saqueavam sua glória, saqueavam vocês, porque todo que tocar em vocês toca na menina dos meus olhos, dos olhos dele. Certamente levantarei
levantarei a minha mão contra as nações, de forma que serão um espólio para os seus servos. Então vocês saberão que foi o Senhor dos Exércitos que me enviou. Cante e alegre-se, ó cidade de Sião, porque veio fazer de você a minha habitação, declara o Senhor. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e se tornarão meu povo. Então você será a minha habitação e reconhecerá que o Senhor dos Exércitos me enviou a você. O Senhor herdará Judá como sua propriedade na terra santa, e escolherá de novo Jerusalém. Aquietem-se todos perante o Senhor, porque ele se levantou de sua santa habitação. Isso. Então a gente tem aqui uma outra visão. Essa visão vai ser alguém inspecionando Jerusalém, ou seja, os planos futuros de Deus para Jerusalém, eles vão acontecer. Alguém está inspecionando para ver como isso vai acontecer. E ele vai, inclusive, dizer que as dimensões dessa nova Jerusalém, ela vai ultrapassar a cidade velha, ou seja, aquilo que Deus vai fazer vai ser maior do que aquilo que já foi feito antes. E essa nova Jerusalém, ela não tem provisão de muros para defesa. Você percebe que não tem descrição aqui de muros. Por que isso não está nos planos de Deus, muros para defesa? Ela será aberta, ela não correrá mais perigo, não terá mais medo, porque o próprio Deus vai ser sua defesa, e ele usa aqui a ideia de um fogo ao redor da cidade protegendo. E esse símbolo faz muito sentido para esse povo, porque lembra, eles já viram Deus se manifestar com uma coluna de fogo protegendo seus antigos pais no deserto. Então essa ideia de Deus sendo uma estrutura de fogo protegendo seu povo já é conhecida para eles e faz sentido para eles. O muro vai ser então o próprio Deus que vai proteger e habitar, e o povo vai habitar em segurança. O versículo 6 ao versículo 13 que a gente leu agora, ele contém dois oráculos poéticos, né? Ou seja, o povo de Deus não deve buscar refúgio e esperança na Babilônia. Ele vai dizer, fugir dela, meus filhos, sai do norte, sai da Babilônia, sai daí. Poxa, não tem como isso não ecoar com o Apocalipse, né? Seria tão legal a gente fazer, né, Vanderlei, talvez uma aula associando Apocalipse com Zacarias, porque como Zacarias é profético e escatológico, né? Como ele vai conversar muito com o Apocalipse. E não é à toa que é o profeta mais citado no Novo Testamento. O profeta que mais é tirado aí citações é o profeta Zacarias. Pega, leia ele, gente, se não leu ainda, fala assim, é rapidinho, você vai ler ele em 1 hora. Vai sentar, você lê 14 capítulos rapidinho, e você vai ver quantos versículos e citações você já conhece no Novo Testamento, que você já leu antes, e que eles saíram daqui. Não tem como não lembrar de Apocalipse quando Deus vai dizer assim, não construa suas casas na Babilônia, meu filho. Foge da Babilônia, ou seja, não faça sua morada final lá. Nós não fomos feitos para habitar na Babilônia. Essa não é a nossa vida final, essa não é a nossa perspectiva final. E aqui isso se repete quando fala assim, sai da Babilônia, a Babilônia vai ser destruída. E é isso que é dito também na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Sai dessa estrutura como o mundo vive, porque essa maneira de viver vai ser destruída. Vocês são habitantes da Nova Jerusalém, que é aquilo que está sendo dito aqui. Não tem como não fazer essa conexão com o Apocalipse, com aquilo que Deus vai fazer no futuro. Vamos tentar fazer isso um pouquinho mais no final. Essa profecia ela vai se repetir, vai formar o quiasmo dela com a profecia do pergaminho, que está no capítulo 5. É bem curtinho, esse dá para ler. 5, 1 a 4. Alguém lê para nós aí. Isso. A Nova Jerusalém vai ser reconstruída e vai ser um farol para as nações. O pergaminho aí que voa e volta à Nova Jerusalém, punindo ladrões, punindo mentirosos, é o significado de que a purificação de Deus vai ser feita pelas Escrituras. É por meio das Escrituras, da sua palavra,
que ele vai purificar a Nova Jerusalém, aqueles que cometeram o mal. São estruturas que se repetem. Agora, o meio aí do quiasmo é Josué, o sumo sacerdote. Capítulo 3, versículo 1 ao versículo 10. Alguém lê para nós, por favor. Isso. Nós temos então aqui o Josué, o sumo sacerdote. No Antigo Testamento a gente vai ter diversas pessoas e até circunstâncias e objetos que vão simbolizar, vão ser um tipo de Cristo. Não são dizer que eles são Cristo, né? Mas eles são um tipo, eles apontam para aquilo que Cristo haveria de fazer. Um objeto, por exemplo, tem a tampa da arca, o propiciatório, né? Vai ser um tipo, ou seja, aquilo que o sangue que era derramado sobre lá cobria a lei, né? Cristo é aquele que cobre com o seu sangue a punição da lei contra os nossos pecados. Nós somos incapazes de seguir a lei. Então vai ter diversos, por exemplo, a serpente que foi erigida no deserto, né? Assim como a serpente foi erigida, aquele que olhava era curado de uma doença mortal. Cristo é erigido entre os homens, aquele que olha para Cristo, então ele é curado do seu pecado, né? Da sua doença mortal e destruidora. Davi vai ser um tipo do reinado de Cristo, né? Então vai ter diversos de tipos de Cristo. Sejam pessoas, objetos ou circunstâncias que vão apontar para aquilo que Cristo há de fazer. Josué aqui ele é um tipo de Cristo, ele está simbolizando como um tipo de Cristo, ou seja, como o sumo sacerdote. É o mesmo anjo das visões anteriores, tá? Provavelmente é uma coisa que aconteceu numa mesma noite, como eu já disse. Ele vai ver Satanás aí fazendo o papel, que é o papel dele, de acusador, de opositor. A acusação de Satanás a gente não sabe qual é, mas ela não importa, porque o anjo já falou, o Senhor te repreenda, ou seja, Deus repreenda você. Mas Josué está vestindo então uma roupa suja, que vai simbolizar o quê? A iniquidade do povo. Roupas sujas e roupas limpas traz a ideia de pecado e purificação. Essa é uma ilustração fácil da gente entender, né? Então ele é impotente para limpar as suas roupas, ou seja, para tirar a sua iniquidade. Então as roupas manchadas dele são trocadas, e são trocadas por roupas aqui descritas mais nobres do que as anteriores. E é colocado sobre ele um turbante limpo. É uma espécie aí de mitra sacerdotal, que vai ser, não sei se esse alarme é para eu terminar a minha aula, não. Está quase terminando, aguenta aí. Vamos perder a piada, vai. Mais uma vez eles são, ou seja, o povo de Deus vai ser mais uma vez aceito por Deus, né? Eles vão receber vestes nobres e serão aceitos por Deus. E é uma exortação o quê? De Deus, a obediência,
Deus está chamando o seu povo, ou seja, obedeça a minha vontade. Poxa, já viu o que seus pais fizeram? Você já viu o que seus avós fizeram? Você já viu onde vocês foram parar? Agora vocês voltaram, estou sendo misericordioso. Então faz diferente agora. Então me obedece, então segue os meus mandamentos. Anda comigo, vai debaixo da minha vontade. Você já fez do teu jeito, deu errado, agora faz do meu jeito, que o meu jeito vai dar certo. Ou seja, rejeita o caminho do homem e trilha o caminho do Senhor. Essa que é a ideia e a visão, então, de Josué como um novo sacerdote, né? E essa visão vai ser paralela a uma outra visão também bem maluca, mas a gente não vai ler ela, que é do capítulo 4, versículo 1 ao 14. A gente tem um candelabro e 2 oliveiras aí trazendo óleos para ela, né? Essas 2 oliveiras vão ser Zorobabel e Josué, ou seja, os 2 líderes ungidos que Deus trouxe sobre o seu povo, aqueles que ele separou para estar ali, e eles vão simbolizar a maneira como Deus vai resolver as coisas. E aqui tem, então, na minha opinião, o recheio talvez a parte em que a mensagem se torna mais relevante e enfática, relevante não, mas enfática para nós. O sucesso dessa reconstrução não vai depender de manobras políticas. O sucesso dessa reconstrução vai depender da obra do Espírito de Deus, ou seja, é aqueles que ele ungiu, ou seja, onde Deus ungiu, que vai acontecer a coisa, ou seja, não vai fazer manobra política, aliança por aí não, porque eu escolhi quem vai ser usado por mim. Vai ser Zorobabel e vai ser Josué, eles vão ter o meu óleo, vão ser a fonte do óleo, óleo que é a presença, a unção do Espírito, e através da unção do Espírito as coisas vão acontecer. E essa é então a ênfase da reconstrução, como Deus reconstrói a espiritualidade, como Deus reconstrói uma igreja, como Deus reconstrói a história de uma vida. Deus reconstrói através da obra do Espírito. Não são alianças e manobras que resolvem isso, mas é o poder de Deus quem faz isso. Seria muito legal você depois pegar e ler com calma o capítulo 4, do versículo 1 ao 14, que vai ser essa visão então das duas oliveiras. A gente tem então no capítulo 6, do versículo 9 ao 15, a exaltação de Josué. Ele vai receber uma coroa. Mais uma vez ele vai trazer a ideia do Messias. Você veja, até alguns que dizem que há um erro de tradução aqui, que não era uma coroa que ele recebeu, mas era uma estrutura de sacerdote. Porque a gente está falando não de um rei, a gente está falando de um sacerdote. Então quem sabe o tradutor errou? Não está errado. É exatamente isso, é um sacerdote que é rei. Quem que é o sacerdote que é rei? Jesus Cristo. É o sacerdote e rei do seu povo. Ele reina sobre nós e da mesma forma ele é o sacerdote de Deus para nós. Ele vai simbolizar quem? Aquilo que Cristo haveria de fazer. E esse é o capítulo 6 desse livro. O capítulo 7 e o capítulo 8 vão ter outros oráculos proféticos. Outros oráculos, outras respostas de Deus e manifestações de Deus aí ao seu povo, que basicamente vão funcionar como conclusões dos sonhos que a gente viu e daquilo que a gente estudou até agora. Vai ter um grupo de israelitas que vai vir e vai falar assim, uma questão sobre jejum lá que tu vai ler, né? Tá na hora da gente parar o luto, ou seja, o que eles estão querendo dizer, né? Vamos parar com o jejum, com o luto. Ou seja, o reino de Deus vai vir em breve, né? O Messias vai vir. E a forma como o profeta faz é muito interessante. Ele inverte a pergunta. Eles vão dizer assim: vocês vão se tornar o povo que vai ser digno daquilo que Deus vai fazer, ou seja, vocês vão se tornar um povo que está pronto a participar do reino de Deus. A pergunta não é Deus vai fazer o seu reino. Você vai ser o tipo de povo que Deus vai manifestar o seu reino. Ele inverte a pergunta e deixa sem resposta. E o livro deixa sem resposta. E é justamente essa reflexão que o povo tem que fazer e a reflexão que nós temos que fazer hoje. Nós se tornaremos o povo em que o reino de Deus se manifesta? O reino de Deus vai se manifestar. A questão não é se o reino de Deus vai se manifestar, é a questão é se nós se tornaremos o povo que participaremos desse reino. E essa é uma pergunta que deve... Por isso que pessoas que falam que termina no capítulo 8, porque dá uma ideia de fechamento. Você não percebe? Que dá uma ideia de fechamento no capítulo 8, mas daí vem o capítulo 9 até o 14, né? A ideia é que esse escrito, talvez, o 9 a 14 tenha sido escrito depois, tenha sido, ou antes, a quem diz que foi antes. Isso é um debate terrível. Aí o fato é que parece que são escritos em períodos históricos diferentes, mas compõem a mesma manifestação profética do mesmo homem usado por Deus, que foi Zacarias. E esses capítulos, do 9 ao 14, vão ser capítulos
muito messiânicos. Eles vão ser de profecia messiânica, assim, sem dúvida nenhuma. O capítulo 9 ao capítulo 11, ele vai descrever Jesus. Se você ler isso, você vai ver Jesus aqui. Um rei humilde, montado em um jumentinho. Alguém lê 9:9 para nós, por favor. Olha aí, é a profecia que se cumpre em Jesus na entrada de Jerusalém. Você percebe que aqui as profecias vão ser extremamente messiânicas. Por isso que elas compõem talvez um escrito posterior, pode ser. Ele vai dizer, se tu continuar lendo, né, esses 3 capítulos aí, o 9, 10 e 11, ele vai dizer que esse pastor, esse rei que é pastor, ele vai ser descrito como um pastor do rebanho de Deus, ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. Poxa, é Jesus. Ele não foi rejeitado só pelo seu povo, ele foi rejeitado pelos seus líderes da época. Jesus foi rejeitado pelos líderes da época. Ele vai dizer, inclusive, que esses falsos líderes também são chamados de pastores, mas de falsos pastores, ou de maus pastores. E como Deus age quando o povo de Deus rejeita o seu verdadeiro pastor? Deus entrega para os maus pastores. Então, você quer o mal, fica com o mal. E Deus entrega o seu povo aos maus pastores. Eles rejeitaram o seu filho, eles rejeitaram o seu enviado, então ele entrega o seu povo para os maus pastores, os pastores corruptos, e a descrição deles é feita aqui nesses capítulos. E aí, puxa, Israel rejeitou. Ele veio para que eram os seus não o receberam. E essa rejeição de Israel durará para sempre? Israel permanecerá rejeitando? O capítulo 12 ao capítulo 14 vai dizer que não. Israel não rejeitará o Messias para sempre. Um dia, a justiça de Deus vai derrotar o mal entre as nações. O Espírito de Deus vai ser derramado sobre o povo de Israel para que eles possam se arrepender. E eles vão aceitar aquilo que eles rejeitaram, que é chamado aqui nesse texto de o renovo. Você vai ler e vai ver o renovo, está falando de Cristo. Eles vão aceitar, então, o renovo. Alguém leu 12:12 para mim, por favor. (12:12) Desculpa, eu estava lá em Romanos que eu queria ver uma passagem, eu não prestei atenção na leitura. Eu acho que eu devo ter anotado errado, você me desculpa, tá bom? Mas o fato é que, é o capítulo aqui do arrependimento. Haverá arrependimento entre os habitantes de Jerusalém. O povo de Deus, se eu for procurar agora, nós vamos demorar muito, eu quero fazer uma citação de Romanos aqui para a gente poder terminar. O povo de Deus não irá rejeitar Deus para sempre. Deus irá derramar o seu Espírito sobre Israel, Israel voltará. Isso vai ser predito, inclusive, na carta aos Romanos. Eu devia ter anotado isso antes de começar essa aula, não é verdade? O capítulo 9 de Romanos vai dizer da rejeição de Israel. Aí ele vai dizer que a rejeição de Israel, no versículo 6 em diante, não é incompatível com as promessas de Deus. Pois Israel rejeitou, então as promessas de Deus falharam? Não. As promessas de Deus vão se cumprir em Israel. E como isso vai ser descrito em Romanos? Através da oliveira brava e da oliveira verdadeira. Pois você gasta um tempo pesquisa sobre isso, que significa oliveira brava e oliveira verdadeira. Só vou dizer para você que você não é verdadeiro, você é bravo. E Deus se Deus pôde trazer a oliveira brava ao arrependimento, Ele não vai trazer a verdadeira? Se eu e você que não somos judeus, somos feitos filhos de Deus, Ele não vai fazer os judeus filhos dele também? Né? Essa é a temática de Paulo aos Romanos. Ou seja, há uma promessa de restauração de Jerusalém.
E a profecia vai terminar como uma profecia escatológica, do fim dos tempos. Termina com a Nova Jerusalém sendo um ponto de encontro para as nações, ou seja, as nações indo até Jerusalém, Jerusalém restaurada, agora não é mais um jardim, começa no jardim, mas termina numa cidade, é uma cidade que é o centro de todas as coisas. Dessa cidade tem um rio que sai águas que curam toda a criação, todas as nações. Então a gente chega na conclusão que o povo de Deus só desfrutará dessa aliança, dos benefícios dessa aliança, enquanto ele for fiel a essa aliança. Eu quero fazer algumas reflexões finais e diretas aí para a nossa vida hoje também. Quais são boas ênfases para a gente ter do livro de Zacarias para nós hoje? Está funcionando. Primeiro, Deus é aquele que tem controle sobre o governo e sobre as nações. Nada acontece nesse mundo sem que Deus mantenha o seu controle, né? Eu vejo aí muitos cristãos apegados aos governos internacionais, às crises internacionais, às mudanças de poderes. Talvez o acesso à informação que a gente tem hoje popularizou esse tipo de medo, né? Hoje a gente tem um Deus que está governando sobre o mundo. Antes de existir democracia, nos governos totalitários, Deus nunca perdeu o controle de nada. Ele levantou o rei, derrubou o rei, ele colocou o rei, e todos eles foram servos dele. E todos fizeram o que? O plano de Deus para a salvação do seu povo. Todos obedeceram à vontade do Senhor. Então, eu e você, a gente pode acompanhar as questões internacionais? Pode, eu gosto de acompanhar, eu acompanho. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem um Deus poderoso. E o nosso Deus domina sobre esses impérios. Poxa, Deus não fala assim, não esperava esse império dominar o mundo agora, como é que eu faço para resolver o problema? Fui pego de surpresa. Não, se subiu foi porque Deus permitiu, e quando caiu foi porque Deus quis que caísse. Né? Isso vale para a situação política do nosso país e para o mundo. Tudo faz parte do plano de Deus, é Ele que impõe reis e depõe reis. E isso fica claro quando eu contei para vocês a história aqui de Deus punindo o seu povo, até sobre 3 impérios. E quem que está, morre gente, nasce gente, e Deus dominando o governo desses impérios para que o plano dele se estabelecesse. E sabe qual que é um dos principais objetivos dessa disciplina? Depois que os judeus voltam para Jerusalém do exílio babilônico, eles se tornam verdadeiramente monoteístas. Até então, sempre o culto aos falsos deuses estiveram no meio. É como se o crente tivesse aqui na igreja e chegasse em casa e ele acendesse uma velhinha para ir manjar na casa dele. Era isso que era o povo de Deus. Era uma mistura braba. E Deus não suportava isso. O negócio é comigo, abandona isso. E o povo insistentemente permaneceu nos falsos deuses. Israel vai se tornar monoteísta depois disso. Ou seja, Deus usou os impérios globais para ensinar o seu povo a cultuar apenas Ele, que Ele é um único Deus verdadeiro. E a ideia de um único Deus, uma fé monoteísta, se inaugura a partir desse ponto. Ou seja, Ele operou todos os governos do mundo para ensinar algo para o seu povo. Isso nos dá segurança no Senhor. E é isso que eu queria dizer para você. Você pode olhar para os cenários do mundo, você pode estudar isso, você pode até fazer investimentos pensando nisso. Mas você tem que, acima de tudo, olhar para todas essas circunstâncias e ter segurança não nos governos do mundo, mas no Senhor. Sabendo que o Senhor é o Deus que você serve, é aquele que controla todos os poderes desse mundo. Ele é Senhor dos senhores. Tem senhores no mundo? Claro que tem, mas tem um Senhor acima dele. Um Senhor no singular, acima dos senhores no plural. E isso deve trazer paz ao nosso coração e tranquilidade. Esse livro também vai nos incentivar a esperar a vinda do reino de Deus. E essa vinda do reino de Deus deve incentivar a nossa fidelidade na vida presente. Eu e você devemos viver uma vida fiéis a Deus e aos seus preceitos, porque Ele haverá de manifestar o seu reino em breve. Essa esperança, essa maneira de ver aquilo que vai acontecer no futuro, deve trazer ao nosso coração fidelidade hoje.
Deus levanta reis, Deus derruba reis, e eu e você não deveríamos estar preocupados com essas coisas. Mesmo que, talvez um outro grande ensinamento desse livro é que, mesmo que eu e você, a gente olha e vê que o mal prospera, quem faz as coisas erradas só se dá bem, e quem segue ao Senhor parece que não tem o chip desse mundo, parece que não tem a maneira de funcionar desse mundo, como esse mundo dá certo, e a gente se sente então rejeitado no mundo, ou não somos adequados a esse mundo. Deus vai trazer justiça e punição sobre o pecado no mundo. Essa é uma verdade. Eu fico imaginando o povo vassalo na época do Império Babilônico. Há quem diga que o Império Babilônico foi o único império que teve um homem totalmente poderoso, assim, sem restrição de poder, a sua vontade. Ele falava, a vontade acontecia. Vai ver que os medo-persas, eles não podem fazer tudo o que eles querem. Lembra de Daniel na Cova dos Leões? Que ele fez uma lei e ele não podia mudar a própria lei dele? Ele já ou seja, o poder a partir dos medo-persas já começa a ser restrito. Não tem um autocrata, alguém que manda sem restrições. O Nabucodonosor foi o último, provavelmente. O cara que mandou sem nenhuma restrição, não tinha uma lei maior do que a vontade dele. Quem diria que esse cara iria cair? Quem diria que esse império iria ruir? Quem diria que alguém poderia derrubar alguém assim? Deus derrubou. Ou seja, todos os pecados serão punidos. Deus vai julgar os seus inimigos. A gente usa muito o versículo bíblico, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Augusto Nicodemos, ele faz a proposta ao contrário no livro dele, né? E se Deus for contra nós, quem que pode ser por nós? E é uma verdade isso. E aqueles a quem Deus é contra, quem pode deter Deus para exercer o seu castigo sobre eles? Quem vai poder impedir Deus de trazer justiça sobre essas pessoas? Ou seja, e se Deus for contra esses povos? E se Deus for contra alguém? E se Deus for contra algum estilo de vida? E se Deus for contra alguma maneira de ver e enxergar o mundo, quem vai poder parar a justiça de Deus? Ninguém e nada vai parar a justiça de Deus. Todos esses impérios caíram que nós lemos aqui, que narramos aqui. Todos eles caíram e receberam a justa punição de Deus. Os chifres foram achatados pelos ferreiros, mas os ferreiros posteriormente foram achatados por Alexandre o Grande. Ou seja, todos esses impérios pagaram. Os pecados serão julgados. Alguns nessa vida sim, mas no encerramento, quando Deus fechar a régua deste mundo, todos serão julgados. Todos serão julgados. Parênteses aqui. E os meus pecados, pastor? Vão ser julgados. Se você está em Cristo, serão julgados na cruz. Se você não está em Cristo, você devia se preocupar com eles. Verdadeiramente deveria se preocupar com eles. Mas se você está em Cristo, eles foram julgados em Cristo. O seu pecado não passou batido, não. Não deu um tapinha nas costas do seu pecado. Deixa para lá, finge que não aconteceu nada. Ele puniu o seu pecado, mas na cruz do Calvário. Essa é a mensagem do Evangelho. Mas os pecados são punidos. Ou em nós, ou no nosso Senhor Jesus Cristo, naqueles que creem nele. Por isso que a cruz ela é necessária. Mesmo que você olhe para o mal e ache que o mal só prospera, que quem faz errado só se dá bem, que nunca haverá punição, haverá justiça nesse mundo. Sim, haverá justiça nesse mundo, sim. Como não seremos punidos? Quando Deus nos purifica através do seu renovo, vou usar a palavra de Zacarias, o seu renovo, o nosso Senhor Jesus Cristo, o seu Messias. Você precisa crer e confiar nele. Poxa, tanta coisa dá para falar, né? Esse livro também vai nos ensinar que a gente é abençoado quando obedece a palavra de Deus. Existe uma bênção na obediência. A obediência é acompanhada de bênção. Poxa, nosso Deus é misericordioso, perdoa o nosso pecado? Claro que perdoa. A gente faz tanta borrada que Deus já perdoa, na verdade. Tanta coisa que Deus teve misericórdia de nós. Mas eu fico pensando assim, eu não teria misericórdia que Deus tem nunca. Como Deus tem paciência com a gente. Mas o contrário também é verdade. Quando a gente acerta, quando a gente obedece à vontade dEle, a gente desfruta não da misericórdia, mas da bênção dEle. Quer ser abençoado, viva em obediência. Obediência aos seus profetas, à sua palavra, aquilo que está revelado. Aquilo que os pais desse povo aqui rejeitou.
Obedeça e você caminhará na bênção. O texto também nos mostra, esse livro também nos mostra que a gente deve perder as nossas esperanças da Babilônia. Assim como Deus fala assim, sai do norte, ó, sai daí que eu vou julgar a Babilônia. Vou destruir, vou entrar com um cavalo de Ciro aí, vou destruir isso tudo. Sai daí, meu filho. Deus fala para nós hoje, perca as suas esperanças da Babilônia. Deus não chamou você para ter uma vida confortável e próspera nesse mundo. Deus não quer fazer todo mundo mais bonito, mais magro, mais rico. Não, esse é o projeto de Deus para a sua vida. O projeto de Deus é te desarraigar desse mundo tenebroso e preparar você para a nova Jerusalém. E se para isso eu tiver que fazer você mais gordo, mais careca e mais pobre, Ele vai fazer. Ele vai te levar aos pedaços, mas Ele vai levar salvo a Jerusalém. O objetivo de Deus não é fazer um povo rico e próspero aqui, mas é preparar o seu povo para habitar com Ele. Esse é o projeto de Deus. É o que estava acontecendo aqui. Ele preparou o seu povo na Babilônia para morar em Jerusalém sem outros deuses. Ele está preparando a mim e a você para habitar na nova Jerusalém. Esse é o projeto de Deus para nós. Não faça dessa morada sua última morada. Não faça dessa vida a sua jornada final. Se tem uma das coisas que me indigna, eu me indigno. Né? Eu sou um cara paciente, o senhor Jurandir está aqui, a gente já fez até disciplina juntos ali no conselho, infelizmente. Eu consigo lidar com muita paciência aos pecados das pessoas, o conselho também é um conselho, não somos lenientes não, somos pacientes. Não tratamos ninguém com legalismo na igreja não. Tem disciplina, mas tem amor. Uma coisa que eu não entendo, é crente com medo de morrer. Você me desculpa. Eu não entendo isso. Isso não cabe na minha cabeça. Um cara que estuda as profecias, alguém que lê um negócio desses e está preparado para viver isso, não pode ter medo da morte, gente. Não pode. A gente está sendo preparado para uma nova forma de viver, uma nova realidade, uma nova existência. E Deus quer justamente nos levar para essa nova existência. Ele quer nos preparar para isso. A morte não é um atrapalho da nossa vida. Ela é uma inimiga, claro que é, porque ela dói. Eu não estou dizendo que ela não dói. Eu não estou dizendo que ela não é triste. Não estou dizendo que a gente não pode chorar a morte. Não, isso tudo faz parte de quem somos. Mas não podemos temer o que vem depois da morte. Não podemos temer o que vem depois da morte. A gente tem que confiar nessas profecias. A gente tem que caminhar em submissão a elas. Essa não é a nossa morada final. Não é. Nós estamos caminhando para a nova Jerusalém. Então o livro termina com uma esperança escatológica dessa viva esperança. Essa vida passará, mas Deus restaurará a nossa existência numa nova e perfeita Jerusalém, que será em si a nossa morada final. Amém? Passei 9 minutos aí do acordo, mas eu acho que ficou aí, deu pra gente, também me deu um livro de 14 capítulos, né, Vanderlei? Poxa, podia ter me dado Ageu, né? Aí ficava mais fácil fazer um panorama dele. Tá certo, eu não sei se dá para alguma pergunta, alguma coisa? Pergunta o que quiser, eu respondo se eu quiser. Se eu não souber, o Vanderlei responde aí para vocês. Acho que é isso, Vanessa. Acho que ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Aí você vê depois aí. Maravilhoso. Acho que todo mundo entendeu bastante. Né? Como diz a Escritura, só surdo que não entendeu. Né? Só surdo que não entendeu. Amados, é uma alegria poder ter aprendido um pouco mais da palavra do Senhor através do Rafael. Para mim é uma satisfação, como diz o nosso Maurício, inenarrável, né? Eu conheci o Rafael também do João. Ele é desse tamanho. Né, Rafa? É verdade. Fica aqui. Ele é muito querido, amigo, irmão, um pastoreio. E Deus muito abençoe sua vida. Foi uma bênção. Viu? Obrigado. Vamos orar, queridos. Depois, então, do encerramento, queridos, o espaço está aberto, né, para você ficar aqui, a igreja fica fechada, né, e as mesas lá no fundo, você tem a cadeira, toma chimarrão, né, as mulheres já estão lá fazendo as coisas, né, dá um pulinho lá, vê se tem precisando de alguma coisa, certamente tem para ajudar. Depois, então, do nosso almoço, tudo, contamos com a colaboração de vocês para a gente colocar a casa em ordem, né?
Depois da festa, a gente colocar todas as casas em ordem, porque o salão tem que estar pronto para a noite, né? À noite ainda continua a festa. Então tem o bolo, tem das nossas comemorações. Tá bom, queridos? Deus muito abençoe. Que bom que você está aqui. Creio que vai chegar mais pessoas ainda, né? Nossa lista de presença tem quase 150 pessoas. Creio que vai bastante chegar ainda. Vamos orar então, queridos. Amado, querido Deus, nós te louvamos.